Olá, boa noite. A gente inicia mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Instagram da Associação Espírita Fé e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai aguardando aqui a chegada da Júlia, minha colega que me acompanha aqui aos domingos. Vi que a Júlia acabou de entrar. E vão me avisando enquanto a Júlia está indo bem para vocês, se a conexão tá boa. Muito obrigada aí pela presença, pela companhia. Oi, Ju. Boa Boa noite. noite, Emília. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovana. Mais um domingo. Gente, a Giovana tá aqui desde o primeiro evangelho que ela fez. Ela tá aqui todo domingo. Boa noite, Lari, Fabiana, Marli. Boa noite, todo mundo. Que bom estar aqui com vocês. Então, pessoal, a gente está aqui para mais o Evangelho no Lar. A gente segue a sequência, o roteiro, né, que nos foi ensinado pela Espiritualidade Amiga, por Kardec. A gente faz primeiro uma prece, daí fazemos a abertura e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós escolhemos como tema, seguimos lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. A gente está no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então a gente vai fazer a leitura e os comentários. Vocês também, por favor, Marli, tá chegando aí também, Ana Carla. Boa noite, bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês também. E aí a gente encerra com a prece, seguindo o nosso roteirinho básico. Eu vou começar com a prece então, Ju, e você faz a leitura pra gente, pode ser? Combinado. Tá bom. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar respirando profundamente, nos conectando com as vibrações do alto, pensando em Jesus, convidando Jesus para entrar nos nossos lares. Esse é um momento propício, o momento do Evangelho no Lar, que Jesus já aplicava lá na casa de Simão Pedro, conforme nos ensina Neio Lúcio, um livro psicografado pelo Chico Xavier, Jesus no Lar. E nós seguimos esses passos de fazer a leitura das palavras sagradas, para ir aos poucos aprendendo com elas, trazendo para o nosso intelecto, inicialmente, esses conhecimentos, para que eles possam, pouco a pouco, adentrar os nossos corações, ganhar aí vida nos nossos comportamentos, transformar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Agradecemos a Espiritualidade Amiga por esse momento, pela dádiva do Evangelho, pela dádiva da doutrina espírita, pela dádiva da amizade, da companhia, de amigos tão queridos que encontram com a gente todos os domingos, para essa troca tão rica, tão importante, tão benéfica. Nesse tom, então, de agradecimento, de alegria, de amizade, nós damos iniciado o Evangelho no Lar desse domingo. Que assim seja. Obrigada, Emília. Boa noite, pessoal que está entrando agora. A Emília acabou de fazer a prece de abertura, então, do nosso Evangelho no Lar. E eu vou fazer a leitura da noite de hoje. A gente continua no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai ler o item chamado Se fosse um homem de bem, teria morrido. É o item 22. Aqui no meu Evangelho é a página 116, mas isso varia bastante. Quem quiser acompanhar agora a leitura, pode ficar à vontade. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muita miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem,
cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Esse texto é de 1861. E tão atual, né, Emília? Como todos os outros que a gente lê e comenta aqui com vocês. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Emília, posso fazer meus comentários, então, e emendar aqui? Eu passo para ti, pode ser? Pode ser. Esse texto eu acho muito, muito legal porque ele traz essa metáfora aqui do homem preso, né? Do prisioneiro. Isso aqui deixa bem claro o que o texto quer dizer. Uma pessoa, ela fez algo errado e vai, então, para uma prisão cumprir a sua pena. É assim que a nossa sociedade, a justiça hoje da Terra, realiza, se comporta. Então, o homem fez algo que não foi correto e vai preso. Quando ele cumpre a sentença, ele sai em liberdade. Se ele ainda não cumpriu a sentença, ele permanece preso até, então, cumprir essa sentença e sair em liberdade. E aqui no texto, ele dá o exemplo. Como é que que a gente ia achar se um prisioneiro que não cumpriu a sua pena de 10 anos saísse em 2? Ele não acabou de cumprir a pena. Não é injusto isso, Emília? É injusto. Como é que a gente... E o cara ali que já cumpriu os 10 anos de pena continuar preso? Parece super injusto aos nossos olhos. E o que é que a gente está fazendo aqui na Terra, né? A Emília até fala ali depois. A Terra é o nosso cativeiro. Essa prisão da metáfora é a Terra. A gente está aqui, o nosso espírito está preso num corpo, num planeta, com determinada família, com determinadas pessoas, determinados estilos de vida. Então, a gente tem várias limitações estando encarnados aqui na Terra. Então, essa Terra é a nossa prisão. Somos os prisioneiros, nosso espírito está aqui preso. Quando a gente desencarna, no encontro passado a gente falou de mortes prematuras, né, Emília? Uhum. Um jovem desencarnar, uma criança desencarnar parece muito cedo. É difícil para a gente comportar esse acontecimento. Mas se o prisioneiro já cumpriu a sua pena de estar aqui no cativeiro na Terra, já cumpriu o que deveria ter feito aqui, por quê, Emília, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ia querer que esse espírito continuasse aqui? É que a gente ainda tem essa visão, eu pelo menos, né, gente? Eu não sei vocês, mas apesar de toda a leitura que a gente faz, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo lá no fundinho do nosso coração ainda, a gente ainda acha que a verdadeira liberdade é aqui e não no plano espiritual. A gente acha que o desencarne a gente vai ficar preso, que lá que é limitado, que lá que é a punição e não o contrário. Isso acho que é porque a gente ainda não tem essa fé em Deus verdadeiramente estabelecida dentro de nós. A gente pode até saber. A gente sabe a teoria, a gente lê, a gente até entende, né, Emília? De vez em quando a gente até sente. Mas ainda não é um sentimento verdadeiramente... Não é uma verdade dentro do nosso coração. Isso, então, por isso que é difícil de entender. Mas quando a gente entender que a pessoa só desencarna, claro, levando em consideração que tem os suicídios, que o espírito desencarna antes da hora, suicídios conscientes ou inconscientes, e alguns casos, mas no geral, o espírito desencarna seguindo o planejamento quando ele já cumpriu a pena dele, que nem o prisioneiro aqui do texto.
E outra coisa, Emília, não vou me prolongar muito, eu peguei um texto, tem um site, eu não vou lembrar, eu peço desculpas, depois eu deixo aqui no vídeo que fica salvo no Instagram o comentário. É um site bem bacana, Kardecped, eu acho, alguma coisa assim. Você coloca a parte do evangelho do texto e ele te diz todas as outras obras complementares àquele capítulo, aquele item do evangelho. Então eu fui nesse site e aí esse capítulo que a gente está lendo hoje foi sugerido um texto da Revista Espírita, de 1862 também, que é aquela passagem que acho que alguns de vocês já estão familiarizados, que cai a telha na frente do homem que está passando na rua e ele quase morre com aquela telha que está caindo. Então, resumindo para vocês, tá passando na rua, imagina você tá passando e cai uma telha, ou cai alguma coisa do céu que você não espera assim, ó, na tua frente, que foi por milésimos de segundos que você não desencarna por esse acidente. E aí a pessoa do texto que ocorre isso responde assim, nossa, que sorte, né? Que sorte, quase que eu morri agora, né? Ele fala que sorte, passa algumas semanas, alguns meses, logo em seguida essa mesma pessoa adoece e desencarna. Logo em seguida. E aí no texto ele se questiona por que que Deus teria salvado essa pessoa de desencarnar com essa telha, né? Que sorte foi essa que logo depois a sorte acabou e ele desencarnou de uma doença. Por que isso, né? Por que isso acontece? E aí o texto, a moral desse texto é que a gente deve sempre estar preparado para desencarnar. Não, a gente às vezes, é outra coisa que a gente lê, né, Emília? Mas lá na prática a gente ainda acha que vai morrer bem velhinho. A gente vai morrer lá com os 90, 100 anos. Então, até lá não vai acontecer nada, né? A gente fica tranquilo. A gente não se prepara para desencarnar antes. A gente tem filhos, a gente se prepara para amanhã, se a gente desencarnar, os nossos filhos vão estar bem. A gente não se prepara para fazer esse desligamento. É difícil mesmo. Mas a moral do texto é que a gente deve sempre estar pronto para desencarnar. E aí eles fazem também uma brincadeirazinha que eu acho que eu até já falei aqui para vocês em outros textos, de uma viagem. Compara com uma viagem para o exterior, por exemplo. Primeira viagem para um país que você não sabe o idioma, que você nunca foi, que você não conhece os endereços, não conhece ninguém lá, tá indo sozinho, não sabe o que levar, não conhece o clima, não conhece nada. O que que você faz? A Emília, eu sei que adora viajar também. O que que tu faz, Emília? Tu planeja, faz roteiro. Eu sou assim, gente, eu leio tudo antes de ir para ir o mais preparada possível para evitar contratempo. E o que que é o desencarne, Emília? O que que é sair daqui para o plano espiritual? Não é a viagem, eles colocam no texto como a viagem mais importante que a gente vai fazer. E é inevitável, vai acontecer. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar para se preparar para essa viagem que é a mais importante quando? Será que vai ter essa data marcada para a gente saber quando começar a se preparar? Não é melhor já se preparar agora, já deixar tudo prontinho, vai se preparando, vai lendo aos poucos, né? Vai entendendo o que que é o plano espiritual, quem que vai estar nos aguardando do lado de lá, porque a gente tem sim um monte de amigos esperando a gente, nossa família espiritual tá lá. Eu não vou saber dizer para vocês aonde que está escrito isso, desculpa, mas em alguma das obras básicas é dito que a nossa família espiritual está lá torcendo, esperando, aguardando a nossa volta. Que nem a gente aguarda um ente querido voltando de viagem, ou quando nasce um novo bebê na família, que a gente fica assim, aguardando, feliz com a chegada, eles estão lá também, aguardando pela gente. Então a gente tem que fazer esse estudo, essa preparação agora já, porque a gente não sabe se a gente vai desencarnar hoje, de madrugada, dormindo, se vai ser amanhã ou se vai ser com 100 anos de idade. Então vamos se preparar, porque pode acontecer a qualquer hora. E nesse texto da Revista Espírita, eles falam que não tem tempo para reflexão, às vezes. Claro, em alguns casos, por exemplo, você adquire uma doença do corpo físico. Às vezes você tem tempo para ir fazendo essa reflexão, você entende o que está acontecendo, mas às vezes não. E daí, o que é então essa telha que caiu na frente da pessoa e um mês depois ela morreu? É um aviso, né? Esse aviso é um aviso nítido e claro, né? Caiu uma telha na sua frente, mas a gente recebe avisos o tempo inteiro de que a nossa conduta não tá legal e de que a gente tem que mudar, que a gente tem que se preparar, né? E esse mês ali que essa pessoa recebeu, se ele não tivesse achado que foi sorte, né, Emília? Se ele tivesse entendido o recado, quanto que ele não podia ter se preparado
pro que estava por vir. Então a gente vive recebendo esses recados. Às vezes é um amigo dando um conselho, às vezes é uma palestra no centro espírita, você tá ouvindo e tu fica assim, meu Deus, essa aí, o palestrante preparou para mim, ele tá sabendo o que tá acontecendo comigo e ele preparou para mim. São várias formas que vêm essas mensagens que é pra gente dar um alô, né, uma corda para se preparar para a vida. E agora essa pandemia toda, né, Emília, gerou esse caos e esse medo, acho que dentro de todo mundo, pelo menos um pouco, de que a gente não sabe se a gente vai pegar esse vírus ou não. Se pegar, o que vai acontecer? Se quem está perto da gente vai estar em perigo ou não. É um vírus que a gente não tem como saber, né? O que vai acontecer se pegar esse vírus. Então, é uma coisa que mostrou pra gente que um negocinho invisível que a gente não vê é mais forte que a gente, que de um dia para o outro a gente pode desencarnar. E aí, para finalizar, eles também falam que essa preparação para o desencarne que pode acontecer não é só deixar a família aqui com bastante recurso financeiro para se provir quando a gente desencarnar, não é, enfim, deixar a casa arrumada, é você o quê? É ir se livrando dos maus sentimentos que tem ainda dentro de você, para quando chegar esse momento, esse desencarne, esse desenlaço ser mais fácil, deixar as coisas da matéria para trás. E o que são esses maus sentimentos que ele fala que a gente tem que deixar para trás? Ele faz uma outra metáfora, que é como se você pulasse numa piscina com uma pedra amarrada no pescoço. Vai só te puxar para baixo esses maus sentimentos. Então, tem que se desfazer desses maus sentimentos para quando você desencarnar, não ser que nem uma pedra amarrada em você para te puxar para baixo, entendeu? Para você fazer esse desligamento das coisas da matéria aqui da Terra. E esse texto da Revista Espírita é do Espírito de Verdade. Então é um texto bem bonito. Depois eu prometo colocar aqui para vocês no vídeo que fica salvo direitinho. Eu coloco o link para vocês acessarem. Mas é uma história bem legal. Mas eu acho que foi isso que eu tirei assim desse texto do Evangelho, Emília, que por mais curta que seja a estadia aqui na Terra ou longa, é o tempo que a gente precisa para ter essa aprovação. Então, se um homem de bem desencarnar, o pensamento não tem que ser, tinha que ter morrido outro no lugar dele, ele era bom e não merecia ter morrido. Merecia, ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Ele fez o que tinha que fazer aqui e agora sim, essa pessoa foi para a verdadeira casa dela, que é o plano espiritual. Ele se libertou desse entrave, dessa prisão que a Terra é. Ele coloca aqui que a Terra é o nosso cativeiro. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está em cativeiro. Acho que é isso, Emília. Agora eu passo a palavra para você. Muito bom, Júlia. Até antes de fazer os meus comentários, eu queria trazer algo que a Larissa é Larissa, né? Ela trouxe uma pergunta e um comentário dela também. Leia O Céu e o Inferno. Enquanto você estava falando sobre a viagem, e eu de fato gosto bastante de viajar para países que já tive em situação de não ter placa, não ter nada em inglês, não ter, né? E como é que a gente se vira? Mas claro que a preparação, né? Essa preparação ela faz a diferença. E eu gosto muito de ler blogs de pessoas que já viajaram para os lugares antes de ir. E a Larissa falou do Céu e Inferno. Olha, aquelas cartas lá do Céu e Inferno, Larissa, são blogs, tá? São artigos de blog de quem viajou antes da gente. E tem muita dica lá. Então tem a pergunta que a Larissa fez, dá umas dicas, como é que a gente se prepara para o desencarne? Eu acho que uma excelente forma de se preparar é a gente estar aqui no Evangelho no Lar, é a gente ler as obras básicas, é a gente, né, as obras básicas da doutrina, então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho é o terceiro, né? Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, todas essas obras nos dão um subsídio para a gente chegar do outro lado e não ser tão turista estrangeiro assim, né? A gente porque tem uma coisa também, né, Júlia? Eu acho que na verdade a gente tá aqui de turista, porque a nossa casa, a nossa pátria é lá do outro lado. A gente veio para cá com 2 tickets de avião aí, né? Esse avião astral, viagem astral, um ticket de vinda que a gente já gastou, né, no encarne, e tem um ticket de volta. Todo mundo aqui tem esse ticket de volta, preparado para despachar as malas e seguir viagem muito em breve, a gente não sabe quando. Mas que todo mundo vai usar esse ticket de volta, vai. Não existe
uma viagem de um, né? Ah, vou comprar uma passagem para a Terra e vou gastar só a ida. Não existe, tem ida e volta, né? Então a gente já gastou a vinda, a volta é mais cansativa, a Larissa está perguntando. Não, Larissa, na verdade é a vinda, sabia? A literatura espírita nos mostra que vir, encarnar, é muito mais puxado, muito mais cansativo em todos os aspectos, de preparação, de envolvimento também né, dos nossos mentores espirituais, né, todo mundo que nos apoia, né, tem que ter um movimento muito grande, um planejamento encarnatório muito grande, o desencarne. Claro que não é instantâneo, né? O desenlace leva tempo e tudo mais, mas todos os espíritos nos dizem, quem já desencarnou, que foi mais fácil desencarnar do que é encarnar, viu? A fila, inclusive, é grande para encarnar na Terra, né? Esse aeroporto, a alfândega, deve ser uma loucura, né? Para vir para cá. Ô, Emília, rapidinho, esse texto, no Encontro Passado eu comentei do meu avô que desencarnou, né? Esse texto, um pouco antes dele desencarnar, foi a última parte do Evangelho que eu e ele, a gente conversou juntos e comentamos, foi esse texto. E ele falou justamente isso que você está falando agora, Emília. A gente estava conversando, eu perguntei a mesma coisa que a Larissa perguntou e ele respondeu que a vinda é muito mais difícil, muito mais trabalhosa, a gente só não lembra, mas que dá mais trabalho, tem mais preparo, que por incrível que pareça, a volta, apesar de ser bem difícil, ela é mais fácil. Porque a gente, é que nem a Emília falou, a gente está voltando para casa. Quando a gente viaja para o exterior, voltar para casa é mais fácil do que ir, né, Emília? É só fechar. Parece que até demora menos, pode ser a mesma duração, o mesmo trajeto. A sensação que a gente tem é que a viagem foi mais rápida. Voltar é sempre mais rápido do que ir. Não sei, Júlia, eu queria só ver se é o IPA aqui, o site que você usou, talvez. Depois coloca aqui. Esse. Né? É esse. Eu gosto desse site também. Eu queria fazer deixa eu buscar aqui o comentário do Aurélio, porque ele resume muito bem as minhas anotações de hoje. O Aurélio diz assim, ó: precisamos ter fé na justiça divina. Nossos julgamentos são limitados e o contexto que vislumbramos é ínfimo perto de todo vislumbrado pelo Pai. Então, o que eu anotei para trazer sobre essa leitura é exatamente o que a Aurélio muito bem resumiu. Quando a gente fala, né, se fosse um homem de bem teria morrido, e tantos outros comentários e pensamentos que a gente às vezes tem de julgamento alheio, eles são sempre limitados. Porque a gente está enxergando uma porção que a gente chama de verdade, né? Da nossa verdade, a nossa visão, que ela é estreita. Ela é muito estreita perante o todo, perante o somatório de todas as verdades, né? Então, quando a gente tem afirmações como essa, eu fiquei tentando pensar que outras afirmações a gente não faz, que às vezes não tem relação com vida e morte. Não é assim, morreu cedo, morreu tarde, ou podia ter sido outro, né? Às vezes não chega nem a esse extremo de comentário, por mais que muitas vezes a gente pense. Mas comentários outros, que a gente diga, né? Fulano merece isso, não merece, tá passando por aquilo. A gente já leu a respeito disso, né? Sobre... enfim, a gente falou bastante sobre esquecimento do passado, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, tem todo um contexto na vida que a gente desconhece do nosso contexto, da nossa vida. Que dirá do contexto alheio? Então, quando a gente julga, né? E eu passei por uma situação essa semana, até falei com a Júlia, com a Fabiana, que eu tive um lapso. A gente tem lapsos, né? A gente lê, estuda, mas quando a gente tem lapsos. Eu tive um lapso de julgamento de uma pessoa, que depois eu parei, botei a mão na consciência e disse assim, gente, olha a vida difícil que essa pessoa tem, né? Ela não agiu do jeito que eu achava que deveria ter agido, sabe? Mas quem sou eu para dizer a forma como ela deveria agir? Qual é a rotina dela, a vida dela, as obrigações que ela tem, as preocupações que ela tem? No final, eu saí para pedir desculpa para a pessoa, porque por mais que na minha concepção limitada tenha havido um erro, quem sou eu para julgar, né? Para sair botando o dedo no erro alheio, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu gostei do comentário do Aurélio, porque o que vem para mim é essa frasezinha aqui, ó. Não censurar o que não podeis compreender. Crede que Deus é justo. Então, às vezes, a gente
tem a arrogância, a audácia, né? De querer achar que a gente compreende as situações e que por É o que a isso a gente gente mais pode faz, julgar. né, Emília? A gente faz isso o tempo inteiro, achar que a gente entende e sair julgando. É. Então, para mim, chama atenção muito essa parte do texto. Eu tentei deslocar essa situação da morte, mas colocar em qualquer situação cotidiana, né? Então, no nosso cotidiano, a gente é cheio dessas expressões. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esses julgamentos que a gente faz da vida alheia, que não nos dizem respeito, né? E que a gente tem, na verdade, só que abençoar e seguir o caminho, né? E crer em Deus e ter fé. Deus sabe o que faz, né? Ah, mas eu fui vítima de uma injustiça. Ah, mas a pessoa me tratou mal. Ah, mas ela não sabe da minha realidade. Tantas coisas que às vezes passam na nossa cabeça, né? Ou fez errado, ou não é justo, ou eu espero coisa diferente de quem está no cargo XYZ, né? A gente às vezes tem tantas expectativas também sobre a vida alheia, né? E a gente não sabe o que a pessoa está lá do outro lado passando, né? Não passa pela nossa cabeça. Mais um comentário sobre o que a Júlia trouxe, né, da preparação para o desencarne. Eu lembrei muito de uma frase que é atribuída a Emmanuel, Júlia, eu também não sei qual é a obra, mas a gente comentou até no EJA de sexta-feira essa frase, que Emmanuel diz assim: você tem que se preparar, você tem que cuidar do corpo como se fosse viver 200 anos e cuidar do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Né? Então, esse é o equilíbrio tão difícil que a gente tem que fazer, né? Esse cuidar do espírito, não julgando a pessoa do lado, o irmão, né? Estendendo a mão, em vez de estender só o dedo indicador, né? Mas estender a mão para ajudar, é algo que a gente tem que fazer o tempo todo para não ir acumulando aquilo que a Júlia trouxe com uma pedra amarrada, né? No pescoço. Essa energia negativa, esses julgamentos, tudo que a gente vai acumulando ao longo da vida e que vai puxando a gente para baixo, né? Vai puxando a gente para baixo, sem dúvida. Então é isso, né? À medida que a gente se elevar, vai diminuir para a gente a importância da vida material, né? Então, se a gente puder se elevar já, né? E já começar a cuidar da alma, né? Já começar a cuidar do espírito, né? Sem descuidar do corpo, claro, né? Esse vaso tão importante que nos abriga. Né? A metáfora do prisioneiro, ela me toca muito, porque eu penso também que a gente tem que ser muito grato para essa prisão, né? Então, chamar de prisão, às vezes eu acho pesado, porque, querendo ou não, a gente está aqui também por escolha, né? Também por mérito, também enfim, pela bondade divina, né? Então, é uma prisão, mas não é uma prisão que vem como um castigo, né? É uma prisão que vem porque a gente é como se fosse assim um ano sabático, né? Vamos tirar aquele tempo ali para pensar, para fazer melhor, para agir diferente, né? Eu quero esse tempo para mim, daí vem essa encarnação para a gente se refazer, né? Então, claro que não estou dizendo aqui que a gente vem para passar férias, não é isso. Né? O ano sabático de muito trabalho, de muito trabalho, de muita prova, né? De muita prova para a gente se superar, para fazer diferente daqui para frente, né? Para se reprogramar, né? Então vem aí essa prisão, digamos assim, não é uma prisão tão rude assim, né? É muito bem-vinda. Então vamos cuidar também do nosso tempo aqui, né? Cuidar do nosso tempo aqui, porque a gente está aqui porque a gente quis. E nesse momento tão importante da humanidade, também porque a gente pediu. Né? Acredito muito nisso, que quem está aqui pediu para estar aqui passando pelo que a gente está passando. Né? E se a gente pediu, por que será que a gente pediu para estar aqui? O que a gente queria fazer? Né? A gente queria fazer o bem. Né? Você falou tanto de seu Nerê, o bom é ser bom. Então, a gente está aqui porque a gente quer fazer o bem. Vamos lembrar disso. Oi, Emília, sobre o preparo para o desencarne que você estava comentando, a Sandra deixou um comentário aqui. Uhum. Trabalho é pensamento no bem. Acho um bom preparo para o desencarne. Realmente. Eu já comentei, quando eu tô na dúvida do que eu faço numa situação, ou como eu deveria me sentir, qualquer dúvida, gente. Na dúvida, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa útil para pelo menos tirar meu pensamento disso e saber que eu tô sendo útil. E eu e a mãe, a gente brinca bastante, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, com certeza,
de que enquanto a gente estiver trabalhando no bem, a chance da gente continuar aqui é maior, porque a gente está sendo útil aqui enquanto encarnado. Então a gente brinca, vamos continuar sendo útil, que pelo menos a gente garante a estadia aqui mais um tempinho, né? Então, realmente, trabalho no bem é um bom preparo para o desencarne, porque eu acho que é porque vai tirando essas pedras que estão amarradas no nosso pescoço, esses atavismos do passado, é o trabalho que vai tirando esse nozinho e vai deixando a gente um pouquinho mais leve para o momento do desencarne. E também teve um comentário, desculpa, perdão, eu esqueci o nome do nosso amigo, é o Lelo aqui, eu esqueci. O Aurélio. Aurélio, obrigada. Desculpa, gente, eu sou ruim com o nome. Desculpa, Aurélio. O Aurélio que também tá aqui todo domingo com a gente. Ele comentou que a volta já começa na chegada. E é verdade. O nosso prepare para o desencarne começa no momento que a gente chega aqui. Então, essa preparação, essa volta já começa no instante que a gente encarna na Terra. Vou seguir lendo os comentários, Emília. Vou continuar, já que eu tô falando. A Marli também comentou que quando a gente julga, a gente deixa de observar, de ver e de ouvir. Ou seja, nos fechamos para outros valores e aprendizagem. E isso é verdade, é o que eu comentei. Eu, pelo menos, eu me vejo julgando o tempo inteiro. E se parar para refletir, a gente julga naquelas coisas que a gente não entende de verdade. A gente só acha que entende. A gente tem esse orgulho, essa soberba de achar que a gente entende de verdade de um assunto, mas na verdade a gente entende um pedacinho e por causa disso sai julgando o comportamento dos outros. E uma coisa que eu tento muito fazer, mas que é difícil, é realmente me colocar no lugar do outro, claro, por pensamento, porque não tem como, mas eu sempre penso, se eu tivesse nessa mesma situação, será que eu agiria igual? E a minha resposta que sempre me vem é não, você provavelmente faria pior. Eu sempre penso isso, assim, não é nem igual, faria pior às vezes ainda. E a gente não tem como saber como é que a gente agiria em determinada situação. Outra coisa que meu avô sempre falava, só passando por uma situação para saber como você agiria. Então, realmente, esse é o problema de julgar. Outro comentário também da Larissa, além de prisão, tem a visão do hospital. Só recebe alta quem está bem. Quem ainda está doente, continua internado. Isso tem relação com uma pergunta que a Valmira fez um pouquinho antes. Por que os bons vão embora mais cedo e os ruins permanecem aqui? Então, essa visão de hospital, acho que fica bem claro. Os bons vão embora mais cedo porque quem precisa do remédio é o doente. E o nosso remédio é estar aqui na Terra, encarnado, nesse cativeiro, nessa prisão, mas que é uma prisão boazinha com a gente, né, Emília? Porque a gente precisa estar aqui, a oportunidade, então, da gente se curar e da gente melhorar. A Valmira também colocou que além de hospital e prisão, também é uma escola. Isso é verdade, a gente está aqui. Então, essa prisão serve como uma escola pra gente, não é só um cativeiro, mas a gente está aqui para aprender, com certeza. E acho sobre a que pergunta também, Júlia, de por que os maus, né, que a gente julga como maus, né, vivem mais, os bons vão cedo. Aqui no item 22 que a gente leu, diz assim, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Então, de fato, pode ter mesmo esses casos que a gente veja, poxa, uma pessoa tão boa foi tão cedo. Queria ter convivido mais tempo. Né? Mas foi cedo porque esse era o tempo necessário, até pela bondade de Deus, né? Dessa pessoa ficar por menos tempo na encarnação. Acho que eu passei por todos os comentários, Emília. Não sei se chegou a ler algum que eu não passei. Agora o Omar acabou de comentar, então, para finalizar, que é importante viver no bem para podermos desencarnar com merecimento. É isso mesmo. Acho que essa sensação da consciência tranquila no momento do desencarne, que você fez o que deveria ter feito, o que estava planejado, que você mesmo ajudou a planejar para você mesmo enquanto estava aqui. Essa é a consciência tranquila que a gente tanto busca no momento de desencarne. Então, a gente tem que fazer o que a Sandra falou, trabalhar. Na dúvida, trabalha, continua trabalhando. Eu lembrei do livro do irmão Jacó, Voltei. É uma obra muito bonita, que trata do desencarne de um trabalhador,
da Seara Espírita, ali do início do século XX, né? E ele conta, ele volta para contar como é que foi todo o processo de desencarne dele, né? A chegada dele na pátria espiritual, todas as questões que ele passou, as dúvidas. É uma obra muito rica e tem um comentário, uma palestra, aliás, do nosso amigo Paulo. Ele faz uma palestra aqui na associação, procurem no YouTube, dá para a gente colocar também, né, Júlia, nos comentários aqui a palestra do Paulo, que ele conta toda a história dessa obra. É muito boa de assistir essa palestra também. Vale a pena para quem tem essa dúvida sobre o preparo para o desencarne. Essa obra Voltei, nossa, me ajudou bastante, me tirou muitas dúvidas. Acho que vale a pena consultar. Então, pessoal, quando acabar aqui a nossa live, esse mesmo vídeo, essa gravação, ela vai ficar salva no perfil aqui da associação onde vocês estão. Só que ao invés de ver as postagens, tem um íconezinho do lado que vê essas gravações que ficam salvas. Tem todos os evangelhos anteriores, se vocês quiserem ver. Lá, então, a gente vai deixar o link desse site de apoio ao evangelho, que tem outras obras complementares para vocês terem como recurso. E a gente vai deixar também o link para esse livro Voltei e também o link para a palestra do Paulo. Que fala sobre o livro. Oi? Combinado. Daí a gente deixa lá, vocês esperem acabar, voltem uns 5 minutinhos depois que já vai estar lá. Pessoal, eu fiquei muito feliz. A Emília acho que também deve ter ficado, que o pessoal participou bastante hoje, comentou bastante. E a Emília, a gente sempre fala que a gente faz a leitura e ela testa os comentários dela e eu o meu, mas os comentários de vocês também são muito importantes, deixam esse debate mais rico. Então, continuem assim, continuem comentando, gostei bastante. Foram comentários que ajudaram na minha reflexão, da Emília e de vocês. Então, seguindo o roteiro, a gente fez a prece de abertura, leitura, os comentários, lembrando sempre de deixar uma água do lado. Agora a gente vai partir, então, para a prece de encerramento. Eu vou fazer, pode ser, Emília? Pode. Vou fazer, então, pessoal, a prece de encerramento para a gente encerrar o nosso Evangelho no Lar. Vamos manter os nossos corações sintonizados com toda a espiritualidade amiga que se encontra agora em nossos lares, higienizando o ambiente em que vivemos, tranquilizando nossos corações, acalmando nossas aflições e ansiedades para a semana que irá se iniciar. Que possamos colaborar com esses espíritos benfeitores que tanto nos intuem e querem o nosso bem. Que possamos nessa semana, então, trabalhar no bem, com a certeza de que, por mais difícil que seja, a recompensa é ainda maior e que a felicidade nos aguarda logo mais. Que possamos seguir nos preparando diariamente para nossa volta para casa, para o plano espiritual, junto daqueles que nos aguardam e tanto nos amam. Que neste momento, então, possamos enviar para esses entes queridos, amigos, nossa família espiritual, nosso mais caloroso abraço, carinho e gratidão, que em breve estaremos juntos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. Boa noite a Até todos. domingo que vem. Semana que vem a gente tem convidado especial nesse evangelho. Não percam, tá? A Emília tá dando spoiler para vocês, tá contando a surpresa. A gente vai começar agora, pessoal, quinzenalmente, trazer convidados. Então, alguns domingos vai continuar sendo eu e a Emília. Em outros domingos vai ser a Emília e um convidado. Outros domingos eu e um convidado, convidada. Contamos, então, com a presença de vocês domingo que vem, nessa nova modalidade. Boa noite e boa semana.